A situação desse governo tá tão ruim que nem os próprios ministros do Lula, os ministros ali mais próximos, os principais, os ministros-chave estão aguentando tanta destruição e tanta besteira. Primeiro, vamos falar do Haddad. O Haddad tenta de todas as formas conter os gastos, mas simplesmente não consegue. Quanto mais ele tenta conter gastos, mais o Lula gasta. E aí, o resultado disso, ontem mesmo, foi essa aqui, ó. Dólar se aproxima de 5,80 depois de falas do Haddad. Haddad, seguindo as orientações do Lula, fala que não vai ter corte de gastos, ou quando ele fala, ele não sabe explicar isso daí. O mercado internacional e até mesmo os investidores nacionais estão percebendo que o gasto do governo está exorbitante, gastando muito mais do que arrecada. Isso é a fórmula para uma explosão econômica, no sentido de destruição, não explosão no bom sentido. É a fórmula do colapso econômico. É um governo que gasta mais do que arrecada, faz um rombo fiscal, acaba tendo que aumentar tributos, impostos e juros, e isso faz com que o investimento vá embora. E aí o Haddad fala algumas besteiras, tenta rebolar na frente da imprensa, sai super ruim e o dólar sobe. Depois disso nós temos o Padilha, que depois do resultado das eleições, que foi terrível para o PT, disse o seguinte: PT ainda não saiu do Z4, no sentido assim, ele está em zona de rebaixamento, o PT foi muito mal nessas eleições e teve uma resposta muito ríspida da atual presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, por enquanto, né? Porque o STF já liberou o Zé Dirceu para o Zé Dirceu voltar à presidência do PT. Foi muito perfeito o timing, né? Logo depois das eleições, Lula demonstra extremo descontentamento com a Gleisi Hoffmann e aí, alguns dias depois, o STF anula completamente as condenações do Zé Dirceu, que agora vai voltar como presidente do PT. Mas aqui vem a melhor parte de todas. Esse aqui é o ministro do Trabalho e do Emprego. Idiotice, né? Trabalho e emprego. Mas vamos lá. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ameaça demissão se Lula cortar gastos trabalhistas. Não, olha só, ele ameaça se demitir se o Lula cortar gastos. O papo que está tendo dentro do governo é que eles vão ter que cortar gastos justamente do ministério do Luiz Marinho. Só que o Luiz Marinho nem foi convidado para essa conversa, ele nem ficou sabendo, só informaram para ele. E aí ele, revoltado, vai e solta essa, né? Luiz Marinho declara que nunca foi consultado sobre mudanças no seguro-desemprego e na multa do FGTS, que foi aquela tentativa do Lula de roubar o FGTS, né, usar o dinheiro do FGTS como se fosse dinheiro deles, não é dinheiro do trabalhador, assim como alterar a legislação, a fórmula da multa de desemprego, diminuindo os meses que se paga a multa de desemprego. E aí, o Luiz Marinho depois aparece nessa entrevista falando antes se prometia picanha, cervejinha. Daí a picanha virou pé de galinha. E agora, olha o que virou o alface. Olha o nível que chegou esse pessoal. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Aqui ele tá jogando a bomba para cima do Haddad, tá? Já falei aqui. Quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? Como? É aumentando a oferta. Mas peraí, para você aumentar a oferta, o custo de produção tem que diminuir. Você concorda comigo? Se o custo de produção diminui, as pessoas produzem mais. Como é que você vai aumentar a oferta? Olha a besteira que ele fala, tá? Ou então, melhor ainda, você quer diminuir o preço? Diminui os impostos e os tributos. A regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa tá cara, substitui por outra. Tá tudo caro. Gasolina tá caro, picanha tá caro, cerveja tá caro, luz tá caro, água tá caro, passagem de avião tá caro, tá tudo caro. Tudo está mais caro no governo Lula. Alface tá cara, substitui por chicória. Olha que maravilha. Agora nem alface mais o povo brasileiro deve ter. Agora substitui por chicória. Lembra da carne? Troca por ovo, pé de galinha. E aí a imprensa começa a soltar matéria de como pé de galinha faz bem para a saúde. Agora o alface, galera. Azeite ninguém compra mais, né? Tem que fazer crediário para comprar uma garrafa de azeite. Vou citar um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Inclusive, a inflação furou o teto, tá? O que estava sendo programado para a inflação já furou o teto. Gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito
deletério para investimento. Mas nada, ele não fala nada sobre tributos, nada sobre os impostos que torna a produção de qualquer coisa, a venda de qualquer coisa no Brasil mais cara. Orçamento público, enfim, para conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Meu filho, seu desafio é muito maior do que esse. Então vamos lá, recorde de rombo fiscal, recorde no déficit, recorde de gastos, mesmo tendo recorde de arrecadação. É o país dos recordes agora, né? Nós caímos para 10º lugar na posição de ranking internacional do PIB, né? Nós estamos caímos em destinos de investimento, aumentando a criminalidade. Aí eu vou nem falar da Amazônia, dos indígenas, da dengue, né? Dos escândalos de corrupção, como o Arroz Gate, depois nós tivemos a Secom, a superlicitação da Secom. Tá uma situação tão complicada que os ministros não estão sabendo mais como defender. Aí sai uma pesquisa hoje falando que a maioria aprova o governo Lula. Meu amigo, se aprovasse, ele poderia andar na rua. O Lula não anda na rua. Se aprovasse, o Lula teria saído para fazer campanha para os seus candidatos. Não foi. Não foi porque se ele aparece com candidato, esse candidato perde. Ao invés de contribuir, ele atrapalha. Inclusive, acho que foi por isso que ele não foi no Boulos. A única chance que o Boulos tinha de ganhar é dele não ser visto com o Lula. Mas as mentiras continuam, a desinformação por parte do governo, a imprensa tentando passar pano, chegando ao ponto de falar que pé de galinha faz bem para a saúde. Quer apostar quanto que a imprensa vai soltar? Alguma imprensa aí vai soltar que chicória é melhor que alface. Aposto quanto você quiser. Chicória é... Você, a sua família, nós brasileiros estamos em perigo. Sim, é isso mesmo. Perigo. Lula vai participar de uma reunião hoje com os governadores, que pode dar ainda mais poderes a quem? Ao próprio Lula, e isso sobre as polícias de todo o Brasil, sobre as forças de segurança em geral, sobre o braço armado do Estado. Isso é um prato cheio de tudo que qualquer governante autoritário da esquerda mais gosta, que é concentrar mais poderes nele mesmo. Lembre que o PT, que esteve disposto a violar a lei, a praticar corrupção para favorecer um projeto de manutenção de poder, pode adotar outras táticas, inclusive de países que ele admira. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. Então fica aqui comigo para você entender esse absurdo e por que esse novo plano do governo Lula pode colocar em risco a segurança pública dos brasileiros por décadas. Mas antes, se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho para você não perder notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário, porque quando você se engaja aqui com o canal, que é a sua casa, a voz da nossa indignação chega mais longe e alcança mais pessoas. Olha aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa coluna que eu publiquei hoje no jornal Gazeta do Povo. Perigo. PEC da Segurança Pública pode aumentar o poder de Lula sem trazer solução. Esse foi o artigo que eu publiquei hoje na Gazeta do Povo e eu vou mostrar aqui para você alguns trechos e deixar na descrição do vídeo um link com uma promoção irrecusável para que você possa assinar a Gazeta, para que você possa ler o meu artigo na íntegra e vale muito a pena assinar a Gazeta. Você não vai se arrepender de assinar. Olha aí, pessoal. Deltan, que história que é essa? PEC da Segurança Pública pode aumentar o poder de Lula, trazer riscos sem trazer soluções. Que história é essa? Por que surgiu hoje essa reunião agora, do nada, para discutir essa tal da PEC da Segurança Pública? E quem que propôs essa PEC? O que ela diz? Calma que eu já vou te explicar tudo. Essa reunião com os governadores foi uma ordem dada por Lula na semana passada, lá no Planalto, depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou o governo federal de que ele não tinha mais condições de conter a violência no Rio de Janeiro, quando aconteceu ali um tiroteio na Avenida Brasil, que deixou 3 mortos e causou muita comoção no Rio de Janeiro. E essa PEC agora veio de onde? Veio da cabeça brilhante e genial do ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, o Lewandowski. Aquele mesmo que disse que presos fugiram de uma prisão de segurança máxima no Nordeste porque era carnaval e os guardas estavam, veja bem, relaxados. Só que segurança pública sempre foi uma área negligenciada pelo governo Lula, que não implementou nenhuma política séria de segurança pública consistente para atacar os altos índices de assassinatos e mortes violentas que nós temos no Brasil. Leiam aqui comigo, destaquei um trechinho aqui para vocês. Olha aqui, ó. Em 2023, nós tivemos 46 mil homicídios violentos no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um número comparável às zonas de guerra, que em 2017 atingiu o ápice de 59 mil mortes violentas.
Esse índice só caiu no governo Bolsonaro, que terminou com 40 mil mortes violentas, 18 mil a menos. Enquanto Lula se ocupa de criticar Israel por combater o Hamas, os brasileiros enfrentam sozinhos uma guerra, onde o adversário é o crime organizado, resultando em quase 50 mil mortes anuais. O Brasil vive uma guerra interna na segurança pública, mas Lula parece mais preocupado com as guerras dos outros. E o que é que essa PEC da segurança pública do brilhante Lewandowski faz, hein, gente? O que tem lá dentro? Ninguém sabe. Gente, ninguém sabe. E não é piada aqui, eu tô falando sério, ninguém sabe mesmo. Porque o Lewandowski, ele disse que ele elaborou a PEC, mas nunca disponibilizou publicamente o texto para ninguém. Então ninguém leu. Ninguém sabe o que tem lá, mas alguns pontos já foram vazados para a imprensa. Só que o que saiu, pessoal, traz preocupações, tanto pelo que essa PEC aparentemente prevê, quanto também pelo que ela não prevê. Leia aqui comigo. Por um lado, a PEC preocupa pelo que ela prevê. A imprensa relata que o governo pretende incorporar o Sistema Único de Segurança Pública à Constituição, nacionalizando o Sistema de Segurança Pública, assim como o SUS. O projeto manteria a autonomia dos estados na gestão da segurança, mas permitiria ao governo federal criar diretrizes gerais a serem seguidas em todo o país, ou seja, faria aquilo que todo governante autoritário da esquerda gosta, que é centralizar e aumentar o seu poder. É arriscado concentrar mais poderes sobre as forças policiais nas mãos da União, e em especial de um governante petista. Em nome de um projeto de permanência no poder do PT, os seus representantes foram capazes de realizar os maiores esquemas de corrupção da história brasileira. O partido, seus líderes ainda recusam-se a criticar ditaduras como Venezuela, Cuba, Rússia, China, Coreia do Norte, que provavelmente são admiradas por boa parte dos quadros petistas. Até onde eles serão capazes de ir, não é algo que nós queiramos descobrir. E qual que é a preocupação a respeito do que a PEC não prevê? Sobre isso eu vou deixar aqui um grande especialista em segurança pública, que é o Roberto Mota, contar para vocês. Vejam aqui o que ele disse no X e que traz preocupações sobre o que a PEC não tem. Vejam aqui comigo o Roberto Mota, ele disse: como eu disse agora nos Pingos dos Is, uma verdadeira PEC da segurança teria poucos itens. Vou citar alguns. Aqui é o que o Roberto Mota faria se ele tivesse que fazer uma PEC da segurança, não o que a PEC do Lula traz. Vamos ver o que a PEC do Roberto Mota traria, um grande especialista aí nessa área de segurança pública. Traria fim da progressão de regime, fim da audiência de custódia, fim das visitas íntimas, fim da separação de criminosos presos de acordo com facções, um programa nacional de construção de presídios para a criação de 800 mil novas vagas, que praticamente dobraria a capacidade atual, fim da maioridade penal, ficaria a cargo do juiz analisar e decidir caso a caso se a pessoa vai ser julgada como menor ou como adulto, criação de um cadastro nacional de criminosos sexuais, cometeu um crime sexual, entra no cadastro e não sai nunca mais, o acesso ao cadastro é público. Se uma PEC da segurança não tem esses itens, então é preciso ligar o alerta. É apenas narrativa ou então coisa pior. Gente, é isso aí. O Mota disse tudo. Não é possível fazer uma análise técnica e objetiva da PEC da segurança pública sem o texto final. Mas o receio é que essa PEC de Lula e Lewandowski não seja técnica nem inspirada em boas práticas internacionais, mas recheada de concentração de poderes, recheada de bandidolatria da esquerda e recheada daquelas baboseiras importadas do identitarismo woke americano, como treinamento de racismo estrutural para a polícia. Deu texto aí, para, isso aí você está exagerando. Não, gente, isso aí já foi proposto pelo ministro da Justiça anterior, o Flávio Dino, no seu fracassado Pronace 2, o tal do Plano Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Ah, Deltan, você está exagerando, eu duvido. Gente, tem coisa que eu compreendo vocês, é realmente difícil de acreditar. Aí eu faço questão de trazer aqui para vocês verem com os seus olhos. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania 2, divulgado pelo decreto. Você pode entrar lá e conferir. Decreto 11.436 de 2023. São eixos prioritários do Pronace 2. Olha o item 5. Combate ao racismo estrutural e aos tais dos crimes decorrentes. Combate ao racismo estrutural e crimes decorrentes.
Lembrem que a política pública de segurança pública ou de insegurança pública que o PT mais defende é qual? É qual? Lembre, é o desencarceramento, ou seja, é colocar bandido na rua. Ou seja, o governo Lula está mais preocupado em liberar bandido do que proteger a vítima, que é a sociedade. Foi por isso que Lula vetou o fim das saidinhas que tinha sido acabada pelo Congresso. O Congresso derrubou as saidinhas usadas pelos presos para praticar crimes, para fugir da cadeia. Aí, o governo Lula derrubou o fim das saidinhas e o Congresso teve que derrubar o veto presidencial. E aí, quando acabaram com as saidinhas, porque o Congresso forçou a barra contra o presidente Lula, aí o que o presidente Lula fez? Ah, você não vai acreditar. Olha aqui, vou ter que mostrar para você. O governo Lula disse aí que é ampliar o indulto, o perdão presidencial de presos, para supostamente combater a superlotação de presídios. Então veja que a solução para a superlotação de presídios não é construir mais presídio para o governo Lula, não. É botar bandido na rua, é dar perdão indiscriminado. Essa é a política das celas abertas da esquerda. Se esse for o plano de segurança pública de Lula, a gente está condenado. O Brasil vai estar em guerra para sempre. Pelo menos alguns governadores concordam comigo, já ligaram alerta e se recusam a ir a essas reuniões. Dá uma olhadinha aqui nessas notícias. Olha, o governador Zema, do Novo, diz a Lula que não vai a Brasília para reunião com os governadores por discordar da PEC da segurança pública. A mesma coisa aqui, o Caiado. Olha aí comigo, o Caiado chama a PEC de segurança pública de afronta e de ação dissimulada. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que vai vir nessa PEC da segurança pública do Lula? Um tratamento mais duro ou um mais brando para os criminosos? E você concorda que é um perigo colocar mais poder nas mãos do Lula, mais controle sobre as forças armadas, as forças de segurança pública, sobre o braço armado do Estado, que representam a força estatal, a coerção estatal? Essa PEC é ou não é um perigo? Me conta aí nos comentários e não esquece. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de patriotas possíveis. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.